8 pessoas foram presas hoje na Operação Negócios Paralelos para combater a maior quadrilha de milicianos que atua no estado. Eram 22 mandados de prisão, pelo menos 3 contra pessoas que estavam naquela festa em um sítio no último dia 7, quando 159 pessoas foram presas. A reportagem é da Priscila Chagas e da Márcia Brasil. Duas forças de segurança se reuniram ainda de noite para começar a operação contra a maior quadrilha de milicianos do estado e o que o Ministério Público chamou regime de terror. Durante a manhã, os 4 presos foram levados ao prédio da Secretaria de Segurança Pública, na Central do Brasil. É onde fica a DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas. A operação foi com o Ministério Público e também apreendeu muito material. Os investigadores afirmam que o bando exigia taxas de segurança, monopolizava o fornecimento de gás e obrigava os moradores a usarem o serviço clandestino de TV a cabo e internet. E ainda praticava homicídios para espalhar o temor e dominar a população local. Os promotores concluíram que o grupo de milicianos, formado em Santa Cruz de Campo Grande, na zona oeste do Rio, se ampliou e tem braços também na Baixada Fluminense. O foco da operação de hoje foi Nova Iguaçu, nas regiões de Cabo Sul, Aliança e Quilômetro 32. Na denúncia, o Ministério Público explica a função de cada um na quadrilha. Washington Dutra Machado, o Xaropinho, era gerente da milícia responsável pelo monitoramento do Quilômetro 32. Tiago Fonseca dos Santos, o TH dos Jesuítas, fazia a comunicação entre os criminosos da Baixada e os de Campo Grande, no Rio. Wanderson Luiz Gomes do Nascimento, o Vandinho ou Vandão, cobrava comerciantes, adulterava placas de veículos para serem usadas pelo bando e ainda negociava armas, até mesmo fuzis. Ricardo Jefferson da Silva Eduardo, o Caolha, negociava coletes à prova de balas e uniformes para a quadrilha. Marco Aurélio de Oliveira Pimentel, o Macau, era o responsável pela instalação de serviços clandestinos de TV a cabo e ainda guardava armas em casa. Júlio de Barros Moreira, o Naval, que foi preso no dia 5 de março por extorquir dinheiro de moradores do bairro da Posse, ainda tinha um depósito de armas na casa dele. O MP afirma que havia um grupo que se intitulava de Segurança. Era formado por Sidney dos Santos, o Cachorrão, Matheus Washington Campos Marçal, o Batuta, Carlos Eduardo Bezerra da Silva, o Cadu, Matheus Arruda dos Santos, o Aranha, e Jorge Luiz de Carvalho Martins, o Bruxo. O documento do Ministério Público diz que os seguranças faziam patrulhamento, revezando-se em escala a pretexto de reprimir a criminalidade em parte de Nova Iguaçu. Outros 2 seguranças, Anderson Soares de Souza, o Chitos, e Felipe Oliveira da Silva, o Cumbaca, foram mortos na festa do último dia 7, em Santa Cruz, quando 159 pessoas foram presas, suspeitas de fazer parte do grupo de milicianos. A DRACO apurou que esses 2 homens eram seguranças pessoais do miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera. Danilo tinha ainda a proteção de Márcio Martins da Silva, o Tui, que também foi morto na festa do último dia 7. Sempre rodeado de seguranças, Danilo é apontado pela polícia como um dos chefes do grupo que age na zona oeste do Rio e na Baixada. Chega para falar com o Fernando Veloso. Fernando, uma grande operação contra milicianos na Baixada Fluminense, concentrada em Nova Iguaçu. Não dá para a gente deixar de constatar que é um avanço, é uma ampliação da ação da milícia, é uma ação intermunicipal agora já, não é só na cidade do Rio, né? Infelizmente, Mariana, essa investigação começou em razão de um ataque a policiais em junho do ano passado. A investigação começou e agora, ao final, a gente vê aí o que ela revelou. Ela revelou que essa ação não se limitava na Baixada. Então, ela está na Baixada, em diferentes bairros. Ela está na Zona Oeste. Para você ter uma ideia dos mandados que foram expedidos hoje, 2 varas criminais da Justiça expediram parte desses mandados. Uma de Santa Cruz e outra de Nova Iguaçu. Então, infelizmente, a gente constata que a milícia não só cresce, como ela espalha. Por isso é importante esse trabalho de investigação, é importante essa ação para desestruturar essas quadrilhas. E para conter esse avanço, né? Tem que conter esse avanço, porque esse poder criminoso ele só traz problema para a sociedade toda. Ainda sobre essa festa, que a polícia diz ter sido a festa da milícia, né? 159 pessoas presas, a gente teve acesso a um documento que a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, enviou para a Justiça. Vamos dar uma olhada? O que diz esse documento, Fernando? Esse documento aqui foi o documento que a delegacia como você disse, a DRACO,
ela mandou para a Justiça avaliar os habeas corpus, os pedidos de liberdade que foram impetrados pela defesa. Então, esse documento aqui, ele não é uma prova cabal de que aquelas pessoas deveriam ficar presas ou que elas não deveriam ficar presas. Não se trata disso. É uma informação que foi pedida pela Justiça a essa delegacia. Então, ela informa aqui o seguinte, ela cita 6 pessoas desse rol, né, desse grupo de 159. Justifica a prisão deles, né? A delegacia diz, nós estamos investigando. Quanto aos demais, ou seja, os outros restantes, as pesquisas apontam que, em face de um número expressivo de presos, pesam anotações criminais e, apesar de diversos deles, ou seja, muitos dos 159 não têm anotações criminais, é o que a delegacia diz, não possuírem qualquer anotação, não significa que não possuam envolvimento na organização criminosa, que exerce fortíssima influência na extensa região. Enfim, não é um documento que prova que devem ficar presos ou que não devem ficar presos. O que vai acontecer agora? A Justiça avaliou esses pedidos de soltura, de liberdade, de habeas corpus, ela vai mandar isso para o Ministério Público. Então, o promotor, com atribuição, que é o promotor de Santa Cruz, ele vai avaliar caso a caso. O que ele pode fazer? Ele pode denunciar todos e manter todos presos. Ele pode não denunciar ninguém e mandar soltar todos. Ele pode denunciar parte, tudo pode acontecer, soltar outra parte, e é o que provavelmente vai acontecer. E alguns, Mariana, ele pode mandar o inquérito voltar para a delegacia investigar e buscar mais provas para o convencimento do Ministério Público. O Tribunal de Justiça disse que nenhum habeas corpus foi concedido até agora, 24 pedidos foram julgados, faltam 17, entre eles um habeas corpus coletivo da Defensoria Pública que inclui 155 nomes. Esse processo da Defensoria critica o uso de videoconferência para ouvir os presos. Por telefone, a Defensoria Pública também criticou a falta de uma decisão da desembargadora sobre os habeas corpus ainda não julgados. Segundo a Defensoria, os pedidos estão em suspenso, esperando informações complementares da investigação.